Hoje eu quero falar com você acerca de um texto da Bíblia que durante muitos anos, enquanto eu era protestante, eu considerava como sendo praticamente irrefutável para defender a minha fé. Toda vez que um católico chegava para me apresentar alguma doutrina, para mim era muito simples. Era só citar esse texto e pronto, o problema estava resolvido. Porque aparentemente esse texto defendia exatamente aquilo que eu pensava, que os cristãos devem seguir somente a Bíblia. Mas depois de alguns anos, após já ter percebido algumas incongruências, tanto com a fé protestante quanto com a doutrina da Sagrada Escritura, eu resolvi fazer algo muito simples: ler, analisar e estudar o contexto com bastante calma. E foi aí que eu percebi que talvez esse texto não estivesse dizendo aquilo que eu achava que ele dizia. Sim, eu estou falando do famoso texto dos crentes de Bereia. Meu nome é Simon, eu sou esposo da Ana, sou pai da Júlia e da Mariana, e nessa série de vídeos eu vou tratar com você acerca de alguns temas que me fizeram sair da fé protestante e abraçar a fé católica. E eu queria reforçar um pedido que eu te fiz lá naquele vídeo em que eu contei o meu testemunho. Não concorde comigo, não discorde de mim. Apenas fique aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. Se você é católico, muito provavelmente, ao conversar com algum protestante, algum evangélico, você já deve ter ouvido o seguinte argumento: vocês católicos precisam ser como os crentes de Bereia. Aí o crente abre a Bíblia em Atos 17 e lê para você. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E então vem a conclusão. Está vendo? Eles conferiam tudo na Bíblia. Não seguiam tradição. Não seguiam autoridades humanas, seguiam somente as Escrituras. Precisamos ser como os crentes de Bereia. Precisamos seguir somente a Bíblia. E eu preciso admitir, durante muito tempo esse argumento fez sentido para mim. Mas existe uma pergunta que eu nunca tinha feito. E foi justamente essa pergunta que começou a desmontar todo esse argumento. O que exatamente os bereanos estavam tentando verificar nas Escrituras? Veja que essa pergunta muda tudo. Porque o texto não diz simplesmente que eles examinavam as Escrituras. O texto não para nesse ponto. O texto também fala acerca de algumas coisas que pouquíssimas pessoas prestam atenção. Então vamos voltar comigo a alguns versículos no capítulo 17. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, na companhia de Silas e Timóteo. E antes de ir para Bereia, Paulo faz uma breve passagem pela cidade de Tessalônica. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, expondo e demonstrando que o Cristo devia padecer e ressuscitar dentre os mortos. Você percebe o que está acontecendo aqui? Paulo não estava discutindo com os fariseus acerca de qual deveria ser a verdadeira regra de fé a ser seguida. Ele está discutindo outra coisa. Paulo está tentando convencer aqueles judeus de uma coisa muito específica. Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Esse é o assunto, esse é o tema da conversa. E isso é importante porque isso muda completamente a forma que nós lemos o episódio dos bereanos. Quando os protestantes geralmente usam Atos 17 para tentar defender a sola Escritura, o argumento é mais ou menos assim. Os bereanos conferiram a pregação de Paulo nas Escrituras. Logo, a única autoridade infalível para a fé cristã deve ser a Escritura. Logo, a Bíblia deve ser para os cristãos a única fonte de doutrina, não a tradição oral. Somente a Bíblia. Mas espera um pouco. Será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Será que essa conclusão de fato decorre do texto? Ou será que ela está sendo forçada para dentro do texto? Porque uma coisa é certa. Os bereanos estavam examinando as Escrituras. Isso o texto afirma. A questão é, o que exatamente os bereanos estavam investigando? E a resposta é muito simples. Eles estavam verificando se Jesus era de fato o Messias que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Essa é a pergunta que está sendo de fato respondida nesse texto. E aqui existe um detalhe que é crucial para nós entendermos todo esse contexto e acabarmos de vez com toda essa confusão acerca dos crentes de Bereia. Quando Paulo chega a Bereia, ele não estava lidando com pessoas que rejeitavam as Escrituras. Muito pelo contrário, ele estava lidando com judeus, homens que passaram a vida inteira estudando e analisando as Escrituras. Homens que já examinavam as Escrituras muito antes de Paulo chegar ali. Aliás, em concordância com o que eu estou falando, existe uma passagem em que o próprio Jesus testifica isso acerca dos fariseus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim.
Perceba que aqui Jesus não está dando uma ordem, ele não está dizendo examinai, ele está descrevendo uma atitude que os fariseus tinham, examinais as Escrituras. Ou seja, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Ou seja, os fariseus examinavam as Escrituras, os escribas examinavam as Escrituras, os doutores da lei examinavam as Escrituras. Portanto, a nobreza dos bereanos não podia estar simplesmente no fato de que eles examinavam as Escrituras, porque isso todas as demais classes de judeus também já faziam há muito tempo. E você que é protestante, você há de concordar comigo. Quantas denominações se dizem cristãs e vivem examinando as Escrituras há muito tempo? E você não pode acusá-los de estarem sendo desonestos ou escrupulosos. Eles amam a Jesus. Eles querem encontrar a verdade, assim como você. Eles são sinceros na sua busca e na sua leitura das Escrituras. E ainda assim, eles chegam a conclusões completamente diferentes das suas. E o simples fato de eles examinarem as Escrituras não é o suficiente para que vocês considerem que eles têm a mesma nobreza que tinham os crentes de Bereia. Percebe agora onde está o problema? Então o que é que havia de tão diferente nos crentes de Bereia a ponto de São Lucas considerá-los como nobres no livro de Atos dos Apóstolos? A resposta está no próprio texto. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E aqui está a chave para entendermos o segredo dos crentes de Bereia. A nobreza deles não repousava meramente no fato de eles examinarem as Escrituras. Isso, como já demonstramos, todos os fariseus costumavam fazer. Mas a sua nobreza estava no fato de que eles aceitaram a autoridade dos apóstolos por meio do seu ensinamento oral. Percebam a ordem do que aconteceu aqui. Eles ouviram Paulo, eles deram atenção à sua pregação, eles deram atenção ao que ele estava ensinando. Eles não o interromperam imediatamente. Eles não disseram, mostre-nos apenas o versículo bíblico. Eles ouviram atentamente e depois examinaram as profecias do Antigo Testamento. Aliás, existe uma razão muito simples para esse comportamento dos fariseus. Afinal, qual era a única autoridade que era aceita ao mesmo tempo por judeus e por cristãos? As Escrituras do Antigo Testamento. Esse era o terreno comum da conversa. Essa era a base comum entre eles. Por isso Paulo argumenta a partir das Escrituras do Antigo Testamento. Por isso os bereanos recorrem à Escritura do Antigo Testamento. Porque os fariseus jamais aceitariam a autoridade da pregação apostólica de maneira isolada. Por isso, foi preciso recorrer à autoridade que era comum entre ambos, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Mas note bem, se os bereanos tivessem ficado só com aquilo que eles já sabiam anteriormente, se os crentes de Bereia realmente fossem sola Escritura, eles jamais aceitariam uma autoridade que corria em paralelo com a autoridade da Escritura do Antigo Testamento, que era a autoridade dos apóstolos. E eles jamais teriam se tornado cristãos. Porque Paulo não estava simplesmente repetindo algo que os fariseus já sabiam. Ele estava trazendo algo novo. Ele estava proclamando que Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas promessas do Antigo Testamento. Ele estava transmitindo aquilo que decorria da autoridade dos apóstolos. E é justamente aqui que a interpretação tradicional dos protestantes de Atos 17 começa a encontrar diversos problemas. Porque aqui os bereanos não estão escolhendo entre a Escritura e o ensino oral dos apóstolos. Eles aparecem ouvindo o ensinamento apostólico e o colocando em concordância com as profecias do Antigo Testamento. São coisas bem diferentes. Na verdade, eu diria que esse texto diz exatamente o oposto do que os protestantes dizem que ele diz. Os bereanos não estavam rejeitando um ensino oral em detrimento daquilo que estava escrito. Eles estavam passando a considerar uma outra autoridade, além da autoridade que eles já tinham recebido, que era a autoridade do Antigo Testamento. Agora eles se submetiam à autoridade dos apóstolos, que era transmitida por meio de seus ensinos orais, tradição oral. Em resumo, o foco do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos é muito simples. Jesus é o Cristo prometido nas profecias do Antigo Testamento. Essa é a conclusão que os bereanos estão investigando. E quando eu finalmente percebi isso, uma outra questão começou a me incomodar, porque veio à minha mente exatamente um outro argumento. É claro que os bereanos deram atenção ao ensino oral dos apóstolos, afinal os apóstolos ainda estavam vivos, e o Novo Testamento ainda não estava pronto. E eu confesso que durante muito tempo essa resposta me pareceu suficiente. E foi aí que me surgiu uma outra pergunta. Uma pergunta que, para ser bem sincero,
até hoje nunca me foi respondida de maneira satisfatória. Onde foi que os apóstolos disseram que tudo aquilo que eles ensinavam oralmente seria posteriormente registrado nas Escrituras? Pare para pensar. Enquanto protestantes, nós simplesmente aceitamos isso. Nós nunca nos perguntamos de onde veio esse ensinamento. Onde está a prova? Onde está essa promessa? Onde está esse versículo bíblico? Onde algum apóstolo afirma que todo o seu ensinamento oral às igrejas seria integralmente registrado nas Sagradas Escrituras? E aí, quando eu comecei a procurar essa afirmação nas Sagradas Escrituras, eu percebi algo muito interessante. Eu não encontrei os apóstolos dizendo que tudo que fosse concernente à fé e à doutrina seria registrado nas Escrituras. Muito pelo contrário. Em vários momentos eles demonstravam que existiam ensinamentos que eles preferiam transmitir pessoalmente, por meio do ensino oral. E eu queria aqui oportunamente citar alguns versículos bíblicos que eu citei lá no meu testemunho, que inclusive, se você não assistiu, o link do vídeo está aqui na descrição desse vídeo. Veja o que o apóstolo São João fala. Tinha muitas coisas para vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. E ele repete praticamente a mesma coisa na sua segunda carta. Lembra que São Paulo faz algo muito parecido quando escreve aos Coríntios? As demais coisas porei em ordem quando for ter convosco. Perceba que ele não diz aqui, vou registrar todos os ensinamentos nessa carta. Mas ele diz, as demais coisas ensinarei quando estiver pessoalmente com vocês. Isso, somado a alguns outros textos que em outras ocasiões eu trarei para vocês, me fez parar e refletir em uma coisa. Os apóstolos jamais colocaram tradição oral contra a Escritura. Eles mencionam ambos como meios legítimos para a transmissão da doutrina cristã. E sinceramente, depois que eu percebi isso, foi impossível continuar olhando para o episódio dos crentes de Bereia da mesma forma. Porque o texto de Atos 17 não está ensinando a seguir somente a Bíblia. O que ele ensina é algo muito mais simples. Os bereanos ouviram a pregação dos apóstolos. Perceberam que o conteúdo dessa pregação consistia simplesmente em afirmar quem era o Cristo apontado pelas profecias do Antigo Testamento, conferiram as profecias que foram citadas pelos apóstolos, reconheceram que Jesus era esse Messias apontado nas profecias e abraçaram a fé cristã. É isso que o texto está dizendo. Mas não há nada nesse texto que prove a sola Escritura. O texto fala sobre judeus verificando se Jesus era o Messias prometido. O texto fala sobre a relação entre o ensino oral dos apóstolos e a autoridade do Antigo Testamento. O texto fala de pessoas muito honestas buscando a verdade, mas em lugar nenhum o texto diz que as Escrituras são a única regra de fé infalível do crente. Então, o argumento de que, se os crentes de Bereia conferiram no Antigo Testamento se Jesus era o Messias prometido, logo nós também como cristãos devemos conferir todas as doutrinas somente na Escritura Sagrada? Trata-se de um silogismo falso. Os apóstolos nunca ensinaram tal coisa. Isso não foi ensinado em parte alguma das Escrituras Sagradas, desde o Antigo até o final do Novo Testamento. Essa conclusão pode até ser defendida por alguém usando um outro texto, mas definitivamente ela não vem de Atos 17. E isso para mim foi muito importante, porque foi aí que eu comecei a perceber que muitos versículos bíblicos que eu achava que provavam a sola Escritura, na verdade provavam exatamente o contrário. E talvez você esteja passando pelo mesmo processo. Talvez você seja um protestante que está assistindo a esse vídeo e pensando, eu nunca tinha considerado essa possibilidade. Ou talvez você seja um católico de berço, e está começando a perceber que muitas das respostas às objeções que os protestantes fazem, na verdade são muito mais simples do que parecem. E em ambos os casos, eu quero te encorajar a fazer algo que mudou profundamente a minha vida espiritual. Leia as Escrituras, volte ao texto, leia o contexto, faça perguntas sinceras, perguntas profundas, porque foi exatamente isso que os crentes de Bereia fizeram. E é exatamente isso que todos os cristãos devem fazer. Eu não saí do protestantismo porque eu deixei de amar a Bíblia. Muito pelo contrário. Foi porque eu passei a levá-la muito mais a sério. Passei a ler e estudar os contextos com mais seriedade. Passei a me preocupar menos com frases prontas e mais com aquilo que realmente os autores bíblicos queriam nos transmitir. E pouco a pouco, algumas certezas que eu tinha começaram a ser abaladas. Não porque alguém me convenceu, mas porque eu percebi que precisava de respostas mais profundas. E o episódio dos bereanos foi justamente uma dessas perguntas centrais. Uma pergunta simples, mas que mudou muita coisa para mim. Porque no final das contas, os bereanos não são um exemplo de crentes seguindo somente a Bíblia.
Eles são um exemplo de pessoas que amaram mais a verdade do que as suas próprias tradições. Pessoas que consideraram a possibilidade de estarem errados e de pôr em xeque tudo aquilo que eles tinham de mais valioso, suas próprias convicções. Pessoas que tiveram a humildade para ouvir, a humildade para examinar e, principalmente, a humildade para mudar de posição quando eles perceberam que estavam diante da verdade. E, sinceramente, é exatamente esse tipo de cristão que nós deveríamos ser. Então, sim, sejamos como os crentes de Bereia. Mas não como nós achamos que eles eram, mas como de fato o foram. Que Deus nos ajude. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo te fez refletir, deixa aqui o seu comentário. Especialmente se você é protestante. Eu realmente gosto de ler as objeções e as perguntas que vocês fazem, porque muitas delas eram exatamente aquelas que eu também fazia quando eu era protestante. E à medida que o tempo nos permitir, muitas dessas indagações e muitas dessas perguntas vão sendo aos poucos respondidas e muitas delas vão ser trazidas inclusive em vídeos aqui no canal. Combinado? Até o próximo vídeo.